Fala concurseiro, fala concurseira, alunos do Dimensão Pro. Hoje daremos mais um estudo a respeito sobre funções, né? Tendo em vista que dentre as últimas aulas a gente viu lá a conceituação de função, que na verdade era uma relação de dependência. Isso iria depender de qual seria a minha f de x, né? Aí depois vimos aí o estudo da função do primeiro grau e hoje daremos início no que diz respeito à função de segundo grau, certo? Então vem comigo aqui na tela, por questão de definição, temos aí que é toda função do tipo R em R, certo? Expressa da seguinte forma: f de x igual a ax quadrado, não é? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero, tal que os coeficientes a, b e c pertencem aos reais e a é diferente de zero, certo? Então veja bem, eu tenho o meu conjunto de domínio, né? A gente viu lá na introdução de função, onde parte da relação de dependência de qual será minha f de x, né? Tá aqui minha f de x, e vem para o conjunto do contradomínio, né? Vai se relacionar um conjunto de partida com um conjunto de chegada, certo? E vai justamente depender de qual é a minha f de x. A gente viu que a função do primeiro grau é escrita da forma ax mais b, certo? E por sua vez a função do segundo grau, ou função quadrática, né? Ela é expressa da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Tal que a, b e c, como descreve aqui, ó, né? São os coeficientes da minha função, ok? E todos eles pertencem ao conjunto dos números reais, que a gente também já viu a respeito de conjunto numérico, né? E que por sua vez, ó, observe que A tem que ser diferente de zero. Mas por que, professor? Porque justamente se A aqui for zero, a gente só tem aqui, a gente cai numa equação do primeiro grau, na verdade, né? Ou seja, ficaria bx mais c, onde a escrita da função do primeiro grau, ela é escrita da forma ax mais b. Independentemente qual seja os meus coeficientes, ax mais b, bx mais c, cairia aí se a fosse igual a zero numa equação, ou melhor, numa função do primeiro grau, certo? E por sua vez, uma vez que a gente sabe agora quem são os coeficientes, não é, da nossa função, aí a gente trouxe aí um exemplo, ou seja, encontre os coeficientes da função. Então eu tenho dois exemplos de funções, não é, aí do segundo grau, e que por sua vez a gente precisa identificar quais são esses coeficientes, onde em algum momento um dos coeficientes não irá aparecer, certo? Então vem comigo aqui para o quadro, você já fixou qual seria esses dois exemplos, né? Escrito da forma, primeiro exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 4, né? E que por sua vez a gente sabe que a nossa função ela é escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c, não é? Então aqui quem são os meus coeficientes? Eu observo que a minha equação do segundo grau, ela tem um expoente, né? Que por sua vez é o número 2, dando assim a entender que é uma função quadrática, não é? E que por sua vez o meu coeficiente são justamente aqueles números, né? Aquelas expressões em que por sua vez vem acompanhado do x ao quadrado. Ou seja, o meu a aqui, no que diz respeito à minha função, né? Seria 1. Não aparece, mas eu denoto já que seria o 1. No caso, o b. Quem é o meu coeficiente b? O meu coeficiente b será apenas aqueles números que vêm acompanhado sem com que apareça o meu expoente, né? E que por sua vez pode aparecer ou não. No que diz respeito à nossa função, o meu coeficiente b seria justamente o menos 3. E que por sua vez são aqueles que não apresentam incógnita, né? Não apresenta o x, certo? Então aqui seria
4. Também temos o outro exemplo, exemplo 2, ó, exemplo 1, não é? Exemplo 2, que a gente trouxe aí, que é escrito da forma menos 8x mais x ao quadrado. Ou seja, nossa equação ela não apresenta todos os coeficientes, mas que por sua vez pode ser ou também não seguindo a ordem, né? Quem vem primeiro é o x ao quadrado. Aqui, diante da nossa expressão, a gente viu que o nosso menos 8x vem primeiro, mas independente dessa ordem não se altera, certo? Mas que por sua vez eu vou encontrar aqui o meu AX, o meu coeficiente A é justamente aqueles que apresenta lá o expoente ao quadrado, né? Então quem seria aqui meu coeficiente A? 1. E o B? Menos 8, professor. Ok. E o C, ele não apresenta, né? Então aqui é 0, né? Independentemente da ordem em que veio, se veio o primeiro C, primeiro B, posteriormente os demais coeficientes, eu sei que eu posso identificar dessa forma. Ou seja, o meu coeficiente A, aquele que apresenta a incógnita, né? Com o expoente 2 ao quadrado, certo? O meu B são apenas aqueles que apresentam o acompanhamento da minha incógnita. E o C aí, 0, que não apresentou-se para essa função, né? Ou 1, 2, assim como vimos também no exemplo anterior, certo? Então, continuamos. Vamos aqui para a tela para a gente poder voltar novamente. E aí, também tem um comportamento do nosso gráfico, né? Ô professor, a gente viu lá no primeiro, na função do primeiro grau, no que diz respeito ao comportamento do gráfico, se é crescente, decrescente, e tudo a gente deve observar partindo do nosso coeficiente A. Ou seja, se ele é positivo ou maior que zero, né? A nossa função é crescente. E se ele for negativo ou A menor que zero, então a minha função é decrescente. Então vamos lá, ó. A função do segundo grau, f de x, né? Escrita da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, sabendo que se A for igual a zero, a gente cai lá na nossa funçãozinha do primeiro grau, mas que não é o caso para essa situação aqui, né? A gente deve entender como é o comportamento em que a nossa função do segundo grau, ela retrata para nós. Então, ela é crescente quando o coeficiente A de x, ó, é positivo, não é? A maior que zero, certo? Aqui, ó, estou observando aqui que ele é A maior que zero, certo? Então, ela é crescente, ok, professor? E a função do segundo grau, f de x, menos ax, ó, aqui, ó, não é? Mais bx mais c igual a zero, é decrescente quando o coeficiente A de x é negativo. Beleza, professor. Ou A menor que zero. Então, eu sei que minha função é decrescente. Então, e graficamente falando? Graficamente falando, vai justamente representar uma parábola, né? Parábola é essa curva aqui, ó, como vocês podem ver, dentro do nosso plano cartesiano, né? Eu tenho o eixo x, o eixo y, e a sua cavidade, justamente, dependerá do sinal algébrico, ou seja, positivo ou negativo, como vimos na definição acima, certo? Se ela é positiva, a minha cavidade, ó, como ela se comporta, não é? E se ela é negativa, ó, como ela se comporta, certo? Então, eu tenho aqui que o meu A é positivo, não é? A maior que zero, e meu A negativo. Certo assim? Aí eu posso denotar se ela é crescente, decrescente, cavidade voltada para cima, cavidade voltada para baixo. E aí, esse é praticamente o comportamento da nossa função, né? Graficamente falando, certo? Então, a gente pode observar que apresenta-se dois pontos, ó, lá no meu eixo x, né? E esse dois pontos vai justamente me retratar a raiz
da minha função, ou seja, função do segundo grau, o professor apresenta duas raízes. Função do primeiro grau apresenta apenas uma raiz. E aí a gente vem no que diz respeito, encontre as raízes ou zero da função. Ou seja, a gente viu que para encontrar as raízes ou zero da função, assim como lá na função do primeiro grau, né, a gente precisa igualar nossa função a zero. Ou seja, eu tenho o nosso exemplo aí, né, da nossa função do segundo grau, certo? Vem comigo aqui na tela, ou melhor, no quadro falando, né? F de x igual a x mais x ao quadrado, certo? Menos 6. E que, por sua vez, a gente identifica, né, quais são os nossos coeficientes, ou seja, A aqui igual a 1, B igual a 1, professor, e C igual a menos 6. E a gente vai justamente remeter àquela fórmula de Bhaskara, que a gente viu lá atrás no nosso ensino fundamental e que a gente aí leva para a vida inteira, né? Então, qual é a nossa fórmula de Bhaskara? Eu tenho que primeiro encontrar um delta, que por sua vez é escrito da fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, não é? E posteriormente basta eu encontrar quem são as minhas raízes, que é justamente escrito da fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essas são justamente as fórmulas que a gente vai poder encontrar nossas raízes ou zero da função, certo? Então eu pego essa minha função e igualo a zero. Quem é o meu f de x aqui tem que ser igual a zero, certo? Então vamos lá encontrar o nosso delta para com que depois possamos jogar nesta fórmula aqui, né? E a gente encontrar quem são as nossas raízes. Então, quem é meu b? b é 1 ao quadrado. Menos 4, né? Já é diretamente da fórmula, esse 4 que aparece. 4 vezes a. Quem é meu a? 1. E o c? Menos 6. Beleza, professor. Então, eu tenho aqui que 1 ao quadrado é 1, não é? Menos por menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, meu delta aqui é igual a 25. Certo assim? Eu tenho que agora encontrar o meu delta. Basta tão somente eu aplicar diante da minha expressão, né? Para encontrar minhas raízes. Sendo ela positiva ou negativa, né? Por isso que vem aí mais ou menos raiz de delta, certo? E que, por sua vez, aplicando-se na fórmula, eu tenho quem é meu b? A gente pode observar que o nosso b aqui, ó, diante, quando a gente encontrou nossos coeficientes, a gente pode observar que b é 1, não é? Então, aplicando diretamente da fórmula, certo? Ó, menos 1, mais ou menos raiz de delta, raiz de 25, mais ou menos, sobre 2, quem é meu a? A gente também encontrou nosso coeficiente, que é 1. Então, aqui eu tenho duas raízes, né? X igual, e que por sua vez, x1, eu tenho menos 1, mais, quem é a raiz quadrada de 25? 5, né? Sobre 2 vezes 1, que é o próprio 2. Ou seja, menos 1 mais 5 igual a 4, sobre 2 igual a 2, não é? E minha segunda raiz, né, é igual a menos 1 menos 5, né? Nosso sinalzinho mais ou menos, raiz sobre 2 vezes 1, ou 2 é igual a menos 6 sobre 2 igual a menos 3. Compreendido até aí? Mas o meu aluno, o aluno do Dimensão Pro, ele é um aluno observador. Professor, há outra forma em que a gente pode encontrar as raízes, né? Você fixou aí? Ok. E o meu aluno, ele quer ganhar tempo diante da prova. Então, há também uma regrinha, né? A regra do produto, né? Soma o produto, que por sua vez a gente pode escrever da seguinte forma: x ao quadrado menos
soma de x mais p, ou seja, meu produto. E que por sua vez, deixa eu, só para o meu aluno compreender, não é? Então, aqui, quem é meu B? Meu B aqui, minha soma seria igual a menos 1, não é? E o meu produto seria aqui, quem é? Menos 6. Aí, o que é que eu posso observar, né? Para com que possa, diante dos produtos, a multiplicação de dois números, para com que eu possa chegar ao menos 6. Ou seja, pode ser escrito menos 6 vezes 1, não é? Ou 6 vezes menos 1. Ou também de outra forma, que pode ser escrito da forma menos 3 vezes 2, não é? Que também daria menos 6. Ou 3 vezes menos 2, que também daria menos 6. Mas eu posso observar que para com que possa ser a minha soma, né? Para com que dentre esses dois valores que eu pude observar, tem que ser também igual à minha soma, né? Então, quais os números para com que sejam iguais a menos 1? Ou seja, seria da forma escrita 3, menos 3 vezes 2, não é? Ou seja, menos 3 mais 2 é minha soma, a soma desses dois termos, né? Seria justamente menos 1. Ou seja, menos 1 é menos 3 mais 2, né? E minha raiz é justamente o produto. Ou seja, menos 3 vezes 2 é igual a menos 6, professor. Bateu com as minhas raízes na forma de Bhaskara? Bateu, né? Então, isso daí vai justamente de uma forma mais fácil, né, para com que o aluno possa observar, é quando a minha função ela é escrita da forma ax ao quadrado igual a 1. Se diante de uma expressão imensa, né, onde apresenta aí 8x ao quadrado mais um bx aí que, independente do valor, eu possa reduzir a minha função em que apresente aí dessa forma, porque fica mais prático e fácil com que a gente possa encontrar as raízes. Não é de uma forma geral, né, mas pode nos auxiliar bastante com que a gente possa ganharmos tempo diante de alguma situação em que não necessariamente eu tive que perder muito tempo, mas é importante o meu aluno saber, né, diante da forma de Bhaskara, para com que eu possa encontrar as raízes, mas que de uma forma mais prática e rápida, porque diante de uma prova, diante de alguma situação, o meu aluno ele tende a querer ganhar tempo, né? Então aí são duas formas em que o meu aluno, o aluno no Dimensão Pro, está atento, ligadinho aí, para com que ele possa seguir adiante mediante a sua aprovação. Então vem comigo aqui na tela, encontramos já justamente as raízes, né, da função, e que por sua vez prosseguimos adiante, né? Aí a gente vai observar que diante do nosso comportamento do gráfico, né, há o vértice, o ponto vértice da parábola, né? Então, diante do ponto vértice, a gente pode observar que é um ponto na nossa parábola, né, conhecido também como eixo de simetria, em que esse ponto justamente está centralizado, né, entre as nossas duas raízes. E que, por sua vez, a gente pode observar em que dois instantes, né, que são justamente aqui, ó, dois pontos contidos lá no nosso eixo X, que são justamente as raízes, certo? E que esse ponto centralizado no meio, como a gente pode observar aqui, ó, diante do nosso comportamento do gráfico, são o ponto do vértice, né, em que é o nosso eixo de simetria, e que, por sua vez, a mesma distância em que há de uma raiz a esse ponto, né, também é a mesma distância do ponto à minha outra raiz, certo? Então, por definição, a gente tem que o ponto vértice da parábola pode ser um ponto de máximo, ó, máximo e mínimo. Isto é, se o coeficiente for positivo, ó, ou seja, a gente viu que A ele é maior que zero,
o vértice será um ponto mínimo, né? Então, nesse caso aqui, ó, né? A maior que zero, ele é um ponto, vou colocar ponto mínimo, não é? Ponto mínimo. Já se for o caso do coeficiente A for negativo, ou seja, A menor que zero, o vértice será o ponto máximo da função. Então, ele está aqui, dentro do meu comportamento gráfico, né? Ele é o ponto máximo. Tá meio ruim aqui a escrita do professor, mas deu para compreender, certo? Ponto máximo da função. E que, por sua vez, há aplicações de regras, né, para com que eu possa encontrar o meu ponto máximo, que é justamente o ponto que está centralizado entre as minhas duas raízes, aqui também, no gráfico em que A é menor que zero, certo? E aí o meu vértice ele vem tocar aqui, ó, no eixo X, lá o ponto centralizado dentro do comportamento gráfico, e lá o meu Y do vértice, né, também toca lá no meu eixo, a representação gráfica, né, apresenta lá no meu eixo Y. E que por sua vez a gente tem a aplicaçãozinha diretamente de fórmula, né, em que por sua vez o X do vértice, não é escrito da forma menos B sobre 2A, e o Y do vértice é o nosso delta, que a gente pôde também encontrar dentro da nossa fórmula de Bhaskara, né, para encontrar o nosso delta sobre 4A. E aí a gente trouxe exemplos. Determine as coordenadas do vértice da função f de x ao quadrado menos 4x mais 10. Então vem comigo aqui no quadro para que a gente possa compreender, certo? A nossa função quem é? A nossa função é x ao quadrado menos 4, não é? X mais 10. Aqui, por sua vez, a gente encontra os coeficientes. Meu aluno está dizendo aqui, eu estou ouvindo, que o nosso coeficiente A é 1. Beleza, professor? O nosso coeficiente A é... O nosso coeficiente B é igual a menos 4. E o nosso coeficiente C é igual a 10. Certo? E para encontrar o vértice em que eu tenho o meu X do vértice, né? O ponto vértice, né? Ponto do vértice. E o Y do vértice, não é? Em que o meu X do vértice, a gente pode observar que é menos B sobre, vamos voltar lá, sobre 2A, professor. 2A. Aplicação aí diretamente da fórmula. E o meu Y do vértice é igual a menos delta, aqui ó, sobre 4A. São essas duas aplicações aqui, porque diante de algumas questões, né, na prova você vai se deparar com uma situação em que justamente é para encontrar as coordenadas, né? Ou seja, o nosso x do vértice e o y do vértice diante de algumas questões. E basta tão somente eu aplicar essas formulazinhas aqui que a gente vai encontrar esses pontos. Então, quem é meu B? Menos 4, né? Sobre 2, quem é meu A? 1. Então, eu tenho que aqui é menos mais 4 sobre 2, não é? Que é igual a 2. Esse daí é justamente o meu x do vértice. E meu y do vértice? A gente viu, não é? Que o nosso delta é menos delta. Quem é o nosso delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é? Ok, vezes 4A. B ao quadrado, não é? Menos 4, daria menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, né? O nosso A aqui é 1. E o nosso C é 10. Ok? Sobre 4A. Então, 16, não é? 4 ao quadrado, 16. Tá, o expoente quadrado, né? Fica positivo. Menos. Aí dá 4 vezes 10, 40.
sobre 4 vezes 1. Então, 16 menos 40, daí 30 e... Deixa eu ver aqui. 16 menos 24, não é? É igual a 20 menos, né? Menos 24 sobre 4 igual a menos 6. Não é? Mas a gente tem um menos da fórmula. Então, menos por menos, mais. Ficaria aí mais 6, não é isso? Então, os meus dois pontos, né? O meu ponto vértice vai estar enquadrado no nosso plano cartesiano, né? Aqui seria, é um exemplo, viu? O 2, né? E aqui seria o 6. Então, o nosso ponto vértice estaria localizado, né? Diante dessa expressão aí. Mas o meu aluno, ele é observador. E o que ele quer? Ganhar tempo diante da prova. Há outra situação, professor, em que eu possa encontrar o meu y do vértice de uma forma mais prática? Pode sim. Basta tão somente eu encontrar meu x do vértice e diante quando eu encontro meu x do vértice, eu jogo lá na minha equação, na minha função do segundo grau. Então, quem é meu x aqui, ó? Eu vou pegar aqui, né? Meu aluno, ele sabe também desenvolver essa aplicação, mas de uma forma mais prática, basta tão somente ele substituir esse valor lá na nossa função. Ou seja, eu tenho que a função é x ao quadrado menos 4x mais 10. Ou seja, quem é meu x? 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 10. Então, isso daqui é quem? 2 ao quadrado, 4, né? Menos 4 vezes 2. Aqui é mais. 4 vezes 2, 8, né? Mais 10. Então, aqui dá menos 4 mais 10 igual a 6. O meu aluno foi lá, observou isso e ganhou mais pontos. Ou melhor, mais tempo, né? Posso encontrar dessa forma, professor, em que eu aplico diretamente da fórmula? Pode sim, né? Em que o meu x do vértice é menos b sobre 2a e meu y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas, de uma forma mais prática, o meu aluno, ele pode observar diante de tal situação em que, por sua vez, ele encontrou o y do vértice de uma forma mais rápida, assim, para ganhar tempo diante da prova, né? E rumo à aprovação. Então, volta aqui comigo na tela para prosseguirmos adiante. Então, vai pegando aí esses bizuzinhos, né? Para com que, diante da prova, o nosso aluno, o aluno do Dimensão Pro, seja aprovado. Então, diante de outro exemplo, temos aqui o gráfico de f de x, né? Menos 8x mais x ao quadrado, que corta o eixo x nos pontos das abscissas, são. Então, temos aqui uma situação, né, em que na sua prova pode apresentar para com que vocês possam encontrar justamente as raízes que essa questão aí está pedindo, né? E que, por sua vez, é escrito da forma menos 8x mais x ao quadrado. Ok, vem comigo aqui no quadro. A nossa função é igual a menos 8x, né? Mais x ao quadrado. E aí a gente pode observar que diante de algumas situações apresenta-se alguns coeficientes, outros não. Então, quem é meu coeficiente A? 1. Meu coeficiente B? Menos 8. E o meu C, ele não apresenta, certo? É 0. E aí ele quer justamente encontrar as raízes da função, ó. O gráfico da função, né, que corta o eixo x. Quem é que corta o eixo x? É justamente as minhas raízes. Ou seja, eu tenho minha função, a gente pode aplicar justamente a fórmula de Bhaskara? Pode. Mas diante de algumas situações, quando o meu c for 0, basta tão somente eu pegar a minha equação, não é? Minha função do segundo grau, e por sua vez eu posso
assim, de uma forma mais prática, encontrar as minhas raízes. Ou seja, eu isolo x, né? Eu tenho que x ao quadrado, né? Menos 8. Pode ser escrito dessa fórmula, igual a zero, ou zero da função, né? Eu tenho o quê? O meu x ao quadrado, ele pode ser escrito dessa fórmula. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 8, menos 8x, né? Em que, por sua vez, uma das minhas raízes aqui, ó, pode ser zero, né? X igual a zero. E outra situação, eu tenho que x menos 8 igual a zero. É a mesma coisa que quando eu mudo, né, o membro para o outro, o elemento para o outro membro, né, o segundo membro, eu tenho o primeiro membro, segundo membro. Então, quando eu mudo o meu elemento, o meu número para o outro membro, ele muda de sinal. É a mesma coisa que 8, né? X menos 8, quando passa para o outro membro, x igual a 8. Então, aqui eu tenho minhas duas raízes. Quando meu x for zero, basta tão somente eu escrever, né, dessa fórmula, né, isolando aqui o x, né, trazendo aqui a parte, e que por sua vez eu posso encontrar minhas duas raízes. Aí vem comigo aqui na telinha. Quem são as minhas raízes que a gente pode encontrar? Nossa alternativa é letra C, não é isso? X igual a zero e x igual a 8. Ok? E aí a gente vem para questões, continuando aplicando, encontrando as raízes, né, da nossa função e encontrando também aí no que diz respeito às coordenadas. É uma questão aí que retrata sobre coordenadas e durante o processo de tratamento de uma peça de metal sofre uma variação de temperatura descrita pela função f de t igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 2, tal que 0 menor que t menor que 5. E a alternativa A é: em que instante t a temperatura atinge o seu valor máximo, né? Aí diz respeito no meu ponto máximo, no meu ponto mínimo, né? E qual a temperatura máxima, ou seja, o nosso T, o Y, né? Então, vamos lá. Eu tenho a minha questãozinha, né? Vem comigo aqui na tela. E que, por sua vez, a gente temos aí, ó, a função escrita da forma menos t ao quadrado, né? Mais 4t mais 2. E que, por sua vez, ele está pedindo o nosso, em que instante, o nosso valor máximo, né? T, aqui era nossa reta x, né? Não era escrito da forma f de x igual a x ao quadrado. Então, ele aqui está querendo saber o nosso x do vértice, certo? Ele quer saber o nosso x do vértice, não é? Ele quer saber em que instante t atinge o ponto máximo, né? E a nossa função era escrita da forma x ao quadrado, então está se referindo ao nosso eixo x, não é isso? Ok, beleza até aí. Então ele quer saber o nosso x do vértice. Quem é o nosso x do vértice? É escrito da fórmula menos b, né? Vezes 2a. Ok? Então, menos 4, né? Vezes 2 vezes menos 1 é igual a menos 4 menos 2. Então, aí é justamente 2, né? E qual a temperatura máxima? É justamente o nosso y do vértice. E a gente viu que para encontrar o nosso y do vértice, eu posso sim justamente fazer a aplicação da fórmula, né? Em que o meu y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou se não, aplicar diretamente da forma em que vimos aqui, né? Menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 2. Então, daqui dá justamente menos 2, dá 4,
mais 4 vezes 2, 8, né? Mais 2. Então eu tenho que aqui 12, 14, certo? E aí, mais outra situação, o número de ocorrências policiais no dia X do mês é dado pelo valor da função x ao quadrado mais 12 menos 27, certo? E os dias em que as ocorrências foram registradas são aquelas que f de x maior ou igual que zero. Com base nas informações, o maior número, né, de ocorrências de um único dia foi. Ele quer justamente saber aí o meu y do vértice, né? Ok? Então vamos lá. Eu tenho uma função. Pera aí. Voltando aqui na questão anterior, né? Aplicando o meu y do vértice, né? A questão letra B é qual é a temperatura. Ele está justamente pedindo o y do vértice, certo? Mas a nossa segunda questão vai justamente o número de ocorrências policiais no dia X do mês é dado pelo valor da função f de x ao quadrado, né, menos x ao quadrado, e os dias em que ocorrências foram registradas são aquelas que f de x maior que zero. Com base nessas informações, o maior número de ocorrências em um único dia foi. Número de ocorrências, ele aqui ele não está procurando saber as nossas raízes, né? F de x igual a menos x ao quadrado mais 12 menos 27. Então, se fosse minhas raízes, o meu f de x ou o meu y, né, bastava tão somente eu igualar a zero. Mas ele quer saber o número de ocorrência. Então isso implica dizer que o meu y ali ele não vai ser zero, né? Então, com base nas informações, o maior número de ocorrências em um único dia foi. Então, basta tão somente eu encontrar quem é meu x do vértice, né? Dado A igual a menos 1, né? B igual a 12 e C igual a menos 27. E que, por sua vez, aí eu tenho que o meu x do vértice é dado pela seguinte forma: menos B sobre 2A, certo? Então, quem é meu B? Menos 12 sobre 2A. Eu tenho que 2 vezes menos 1 é igual a menos 12 sobre menos 2. Então, isso é igual a 6. E basta tão somente eu jogar lá na minha fórmula, né, meu y do vértice, menos 6 ao quadrado, mais 12, que é x, né? Mais 12x, vezes 6, menos 27. E aí, já para encerrarmos nossa aula, isso daí vai dar justamente 9, alternativa letra A, ok? Por hoje é só. Tenham bons estudos e boa aprovação.